E aí, pessoal, vamos dar continuidade, então, à nossa resolução de questões desta semana. Lembrando, são 30 questões que nós estamos corrigindo com você, tudo de concordância verbal e concordância nominal. Muito importante que você faça toda essa revisão. Essa é a segunda parte do vídeo, questões 11 a 20, tá? Vou deixar no final do vídeo o link para você acessar a aula número 1 de exercícios e a aula número 3, tá bom, galera? Então vamos dar continuidade aí. Abra seu livro ali, o exercício começa na página 129, aula número 13. Então, é bom que você já tenha resolvido as questões e você vai conferir agora toda a correção e a explicação minuciosa, beleza? Vamos lá para a questão de número 11. Em situações de comunicação formal, convém que utilizemos a norma padrão da língua. No que diz respeito à concordância verbal, a alternativa em que essa norma foi respeitada é: na letra A, o andamento dos estudos revelam a existência de um grande número de línguas indígenas. Já falamos de algumas questões bem parecidas de concordância lá na aula número 1 desta semana. O sujeito é o andamento dos estudos, mas o núcleo é andamento, né? Estudos não pode ser núcleo porque está antecedido de preposição. Então, o núcleo é andamento, o verbo revelam, portanto, está no plural, está errado, né? Teria que ser o andamento dos estudos revela. Na letra B, nenhuma das línguas indígenas faladas no Brasil vão desaparecer totalmente. Frase também dentro do que a gente já respondeu na aula número 1. O pronome aí que começa é nenhuma, então o verbo deveria concordar com esse pronome. Nenhuma das línguas, esqueça todo o restante, pensa nesse nenhuma. Nenhuma das línguas indígenas faladas no Brasil vai desaparecer totalmente, seria o correto. Na letra C, bem parecida com a letra B, no lugar de nenhuma tem cada uma. Então a mesma coisa, concorda com cada uma. Cada uma das línguas indígenas faladas no Brasil mostra. Era a forma correta. Mostra, concordando com cada uma. Letra D. Qual dos índios brasileiros pode perder o vínculo com sua cultura local? Observe que o pronome no início é qual. Pronome que está no singular, o verbo tem que ficar no singular e está no singular, né? Qual dos índios brasileiros pode? Qual pode? Resposta correta, letra D de Deus. Na letra E, foi descoberto recentemente, nas regiões do norte, várias outras línguas indígenas. Então você faz a pergunta, o que é que foi descoberto recentemente? O que é que foi descoberto? A resposta, várias outras línguas indígenas. Então, colocando na ordem direta, várias outras línguas indígenas foram descobertas, era a forma correta, tá bom? Então, resposta, letra D na primeira questão. O segundo quesito aí, aliás, o 12º quesito, observe, a concordância verbo-nominal constitui uma indicação do uso prestigiado da língua portuguesa. Com base nas normas dessa concordância, analise os comentários que são feitos a seguir a partir de diferentes segmentos. A automação, a informatização, a telecomunicação determinam formas de poder econômico. O verbo em destaque está no plural, uma vez que o sujeito é composto. Tudo bem, é isso mesmo. No entanto, quando o verbo vier antes do sujeito, poderá concordar com um termo mais próximo. Isso a gente viu lá na aula de número 11, tá? Então, é possível fazer a concordância com um elemento mais próximo, sim. Então, a número 1 está correta. Número 2. Essa nova posição das ciências na sociedade contemporânea indica que o uso das ciências define. O verbo destacado também poderia estar na terceira pessoa do plural, concordando com o termo complemento das ciências de forma alguma. O núcleo do sujeito aí é posição, né? Essa nova posição, e ela é que indica. Número 3. A ideologia cientificista tende a ser muito mais forte do que esses movimentos. O verbo destacado está no singular, já que a oração tem sujeito simples, beleza. Mas poderia também estar no plural, concordando com a expressão que vem a seguir. Esses movimentos não tem pé nem cabeça, a número 3, tá? Tá concordando com ideologia, tranquilo. Número 4. A vez de entender, começou ele, que a virtude e o saber têm duas existências paralelas. O verbo em destaque está no plural, pois o sujeito da oração é composto. Tudo bem até aí. A concordância no singular não seria uma opção aceitável do ponto de vista da norma padrão. É verdade, não seria aceitável nesse caso. Não é? O sujeito aparece antes do verbo, então o verbo tem que ficar no plural. Resposta correta número 4. 1 e 4 por enquanto, né? E olha só aqui, não há espetáculo sem espectador, o verbo está no singular, mas poderia ficar no plural, a gente já cancela, não poderia ficar no plural.
Ele diz aí, não haviam espetáculos, nada disso. Verbo haver no sentido de existir, independentemente do tempo verbal, fica no singular, tá? Não havia espetáculos, não há espetáculos, não haverá espetáculos, não houve espetáculos, não interessa o tempo, o verbo fica no singular. Portanto, apenas 1 e 4 estavam corretas. Resposta, você assinala aí, letra C, beleza? Vamos para o 13º quesito. Pede para você marcar aquela em que se admite, né, em que a frase permite que o verbo fique no singular ou no plural. Vamos ver. Na letra A, na imprensa nacional e internacional devem haver informações. Olha, esse devem haver aí é problemático, né? Você tem uma locução verbal, verbo principal é haver, então o verbo auxiliar, esse devem, deveria estar no singular. Deve haver, não pode ir ao plural. Na letra B, nenhuma das agências publicitárias estão isentas. Olha que a frase começa com o pronome nenhuma. Já falamos várias vezes sobre isso aqui. Começa com nenhuma, o verbo tem que concordar com esse nenhuma. Então, nenhuma das agências publicitárias está isenta. Na letra C, o resultado das últimas pesquisas mostraram que o jornalismo é bastante respeitado pela sociedade. O resultado das últimas pesquisas, e qual é o núcleo? Resultado, né? Não pode ser pesquisas que vem a linha antecedida da preposição das últimas pesquisas. O núcleo é resultado e é com resultado que o verbo tem que concordar. Então, o resultado das últimas pesquisas mostrou, seria a forma correta. Letra D, a maior parte das notícias. Olha que eu tenho aí um coletivo partitivo. Falamos disso lá na primeira aula de exercícios desta semana, né? Coletivo partitivo. A maior parte, então ou você concorda com a maior parte ou concorda com um elemento que vem depois, que é notícias. No caso da frase, a maior parte das notícias são veiculadas, concordando com notícias, está correto. Poderia ser também a maior parte das notícias é veiculada, concordando com maior parte. Então, nesse caso, eu tenho as duas opções, letra D responde à questão. Letra E, cada uma das notícias divulgadas precisam ser profundamente investigadas. Observe que começa com cada uma. É a mesma coisa lá da letra B, que começa com nenhuma, né? Então você tinha que concordar com essa locução pronominal. Cada uma, tem que deixar tudo no singular. Cada uma das notícias divulgadas cada uma precisa ser profundamente investigada. Tudo bem? Então, resposta dessa questão, letra D de Deus. 14ª questão. Focalizando aspectos mais propriamente linguísticos, em específico a concordância verbo-nominal, uma das marcas da norma padrão, analise os seguintes enunciados. Número 1. Os pratos estão sujos, muito sujos, foram deixados ali já faz algum tempo. Com esse sentido, o verbo sublinhado somente poderá ocorrer no singular, em pessoal. Beleza. Verbo fazer indicando o tempo decorrido, o tempo passado, tem que ficar no singular mesmo. Então a número 1 está correta. Desculpa aqui. Número 1 está correta. Número 2. A sensação de água nas mãos, seu jato carregando as impurezas, são para ela um bálsamo. O verbo está no plural para concordar com o sujeito impurezas. Impurezas, na verdade, é o objeto direto, né? A sensação de água nas mãos, seu jato carregando as impurezas, ó, carregando o quê? As impurezas. Então, isso não é sujeito, está errada a número 2. Número 3. Há talheres por toda parte, lâminas, cabos. Se em vez do verbo haver, o autor tivesse usado o verbo existir, o correto seria usar o verbo no plural. Beleza, está correta, sim. E por quê? Porque o verbo existir sempre tem sujeito, ele concorda. Então eu teria que dizer existem talheres por toda parte. Número 3 está correta. Número 4, no segmento, só então se dera conta do quanto havia de beleza e poesia nesses gestos, o verbo sublinhado ficaria no plural se o autor tivesse dito só então se dera conta de quantos gestos, havia. O verbo não vai ao plural porque haver está no sentido de existir. Então a número 4 está errada, diz que o verbo ficaria no plural, nada disso, permaneceria no singular. Número 5, porque afinal do jeito que as coisas andam, o verbo está no plural porque o sujeito vem anteposto. Tudo bem, as coisas. Se o sujeito viesse posposto, o verbo ficaria no singular. Não. Continuaria no plural, fazendo a concordância. Porque afinal do jeito que andam as coisas, tá? Então a número 5 está errada. Então, minha gente, nessa questão, tá bom? Vamos lá, vamos adiante. 15º. Conforme a norma padrão do português, a concordância verbal dos enunciados abaixo está correta em que alternativa?
O relato das culturas essencialmente orais são também muito bem elaborados. Não, né, gente? Agora, a essa altura, você já sabe direitinho que o núcleo é relato, não é culturas. Culturas está antecedido de preposição, núcleo é relato, e você teria que concordar com o relato. O relato das culturas essencialmente orais é também muito bem elaborado. É o relato. Sem o suporte da escrita, qual dos tipos de raciocínio lógico teriam sido desenvolvidos? Observe que eu tenho o pronome no singular. Qual? Qual dos tipos? Concorda com esse pronome aí. Então, qual dos tipos de raciocínio lógico teria sido desenvolvido? Concordando com o qual. Letra C. Nenhum dos indivíduos que escrevem, olha lá, nenhum dos indivíduos que escrevem são mais inteligentes ou pensam melhor do que os que não escrevem. Não. Nenhum dos indivíduos que escrevem, esse escrevem concorda com indivíduos, tudo bem, mas eu tenho nenhum lá atrás. Nenhum é mais inteligente ou pensa melhor. Letra D. O resultado de recentes estudos antropológicos, olha que o núcleo é resultado, não é estudos, não é? Recentes estudos têm uma preposição antes, então não pode ser núcleo, o núcleo é resultado, e aí o resultado demonstrou que as culturas orais são capazes de sofisticadas formas de raciocínio. Tudo bem, corretinho, resultado demonstrou, letra D está correta. Letra E, com a escrita, foi definido novos rumos para a evolução cognitiva da humanidade. O que é que foi definido? A resposta, novos rumos, né? Então, colocando na ordem direta, novos rumos foram definidos, né? Então, a gente vê que tem um erro aí de concordância, o sujeito está posposto, novos rumos, mas você teria que fazer a concordância. Então, resposta letra D de Deus para essa questão, tá bom? Vamos para o 16º. A concordância verbal está inteiramente de acordo com a norma padrão em: depois de um dia de sol, cada um, olha aí o elemento cada um, gente, esquece o que vem depois, olha nesse cada um dos hotéis, bares e restaurantes garante conforto, boa comida e muita animação. Corretíssima essa frase, né? Nada de concordar com hotéis, bares e restaurantes, nada disso. Você tem uma expressão pronominal ali, cada um é como nenhum, é como qual, tem que concordar com esse pronome, então cada um garante. Resposta certa, letra A. Vamos ver o restante. Letra B. A programação dos visitantes no Recife não podem dispensar uma caminhada. Olha, a programação é o núcleo. Então, a programação não pode dispensar, não pode. Na letra C, as piscinas de águas mornas e cristalinas e as sombras de um imenso coqueiral fazem, são duas coisas, as piscinas e as sombras fazem de Porto de Galinhas uma das praias mais procuradas. Letra D. O número de caminhadas ecológicas pela praia de Serrambi podem preencher todo o lazer do turista. O que é que podem preencher o lazer? O número de caminhadas ecológicas. Caminhadas não é o núcleo, porque está antecedido de preposição. O núcleo é o primeiro substantivo, que é a palavra número. O número pode preencher. Então está errada a letra D. E a letra E, no próximo verão, certamente vão haver muitos turistas. Olha lá, gente, locução verbal, já falamos disso aqui várias vezes em outras questões. Locução verbal, segundo verbo é haver, então o primeiro verbo tem que ficar no singular, recebe a impessoalidade, vai haver. Então vai haver muitos turistas que estão valorizando mais o que é nosso. Errada também a letra E, então nessa 16ª questão, resposta letra A, tá bom? 17º. Observe o uso do verbo haver no trecho. Sem você, a cidade amanhecia paralisada, como um bicho enorme ao qual houvessem cortado as pernas. Como nesse trecho, o uso desse verbo está conforme a norma padrão em. Repara que o verbo está no plural, muita gente estranha. Verbo haver no plural? Sim. Observe que ele é um verbo auxiliar, não é o verbo principal. Eu tenho aí um tempo composto. Houvessem cortado as pernas. Então, repara direitinho, é como se fosse tivessem cortado as pernas. Um sujeito indeterminado aí, né? Alguém cortou as pernas aí de um bicho enorme. Então, esse houvessem, acompanhado ali de cortado, tempo composto. O primeiro verbo é chamado de auxiliar, o segundo é o principal. Quando o verbo haver é auxiliar, você pode colocar no plural. Então, vamos ver onde é que está correto. Na letra A, se houvessem mais garotos como você, aí está errado. O verbo está no sentido de existir, teria que ficar no singular. Se houvesse. Caso hajam contratado outros rapazes, o trabalho do escritório vai avançar. Observe que eu tenho dois verbos. Hajam contratado. O segundo verbo é contratado, que é o principal. Está no particípio, isso é um tempo composto.
primeiro verbo é auxiliar, e quando é auxiliar, vai ao plural. Eu sei que não é uma forma muito comum, caso haja um contratado, mas tente pensar que nesse caso o verbo haver pode ser substituído por ter. Caso tenham contratado outros rapazes, caso eles tenham contratado. Sujeito é indeterminado, verbo está no plural, tranquilo, está correta a letra B de bola. Letra C, haveriam outros jovens perambulando pela cidade. Veja que o verbo haver aí está sozinho, haveriam outros jovens. Então ele não pode ir ao plural, ele está no sentido de existir, teria que ficar no singular. Haveria outros jovens. Na letra D, quando houverem outras leis, mesmo problema, verbo haver está no sentido de existir, tem que ficar no singular. Então, quando houver outras leis. Na letra E, deveriam haver menos garotos com obrigações de adultos. Melhor dizendo, não deveriam haver nenhum. Na verdade, não deveria haver erros desse tipo, né? Dois verbos juntos, veja que agora o verbo haver é o segundo, então é o principal, o verbo haver é o principal. Ele transmite para o primeiro verbo a impessoalidade, ele obriga o primeiro verbo a ficar no singular. Quando você tem dois verbos juntos e o segundo é haver, o primeiro tem que ficar no singular. Então, deveria haver seria a forma correta, resposta dessa questão. Então, letra B de bola, tá? Vamos para o 18º. As situações sociais que pedem uso formal da língua exigem que se escolha a norma padrão. E ele quer saber onde é que a norma padrão está correta. Vamos lá. Na letra A, a maioria de nós não se dão conta de que a linguagem, a língua e a sociedade se interrelacionam. A maioria de nós, olha que eu tenho um coletivo partitivo, maioria, seguida de um nome, nós. O que é que acontece? Ou eu concordo com maioria, ou eu concordo com nós. Se eu for concordar com a maioria de nós não se dá conta. Se eu concordar com nós, a maioria de nós não nos damos conta. Eu não tenho nenhuma dessas opções na letra A. Então a letra A está errada. Na letra B, quem de nós, observe que começa com o pronome no singular, quem de nós atualmente percebemos? Não, né, gente? Teria que concordar com o quem? Quem de nós atualmente percebe? Letra C. Nenhum dos linguistas contemporâneos, mais uma frase começando com nenhum, verbo teria que concordar com esse nenhum, então nenhum dos linguistas contemporâneos nega a inter-relação entre língua e sociedade. Então está errada também a letra C, né? Esse negam aí teria que ficar no singular para concordar com nenhum. Letra D. Muitos haviam na academia que discordavam das ideias apresentadas na reunião. Muitos haviam, não, muitos havia. Verbo haver está no sentido de existir. É mesmo que dizer havia muitos. É havia, não é haviam, tá bom? Errada a letra D. Sobrou a letra E. Neste ano, qual dos entrevistados vai receber o prêmio pela relevância de suas pesquisas? Observa que começa com qual aí, o pronome que está no singular, é o qual, quem, nenhum, cada um. Então, começou com esses pronomes, o verbo concorda com esses pronomes. Então, qual dos entrevistados vai receber, qual vai? Corretíssima, a letra E é a resposta da 18ª questão, tá bom? 19º, em relação à concordância verbal, conforme as regras da norma padrão, analise as observações que são feitas a seguir. Em escreva há muito tempo, o autor também poderia ter dito escrevo fazem muitos anos. Não, não. Verbo fazer, indicando o tempo decorrido, fica no singular. Escrevo faz muitos anos. Número 2, todo mundo sabia que ele era mentiroso. O autor também poderia ter dito, a maioria das pessoas sabia que ele era mentiroso. Ou ainda, a maioria das pessoas sabiam. Beleza, gente, porque eu tenho um coletivo partitivo, que é maioria. Maioria seguido de nome no plural. O que é que acontece? Ou o verbo concorda com maioria, ou concorda com o nome no plural. A maioria das pessoas sabia, concordando com maioria. A maioria das pessoas sabiam, concordando com pessoas. A número 2 está correta. Vocês nem podem imaginar. O autor também poderia ter dito, nenhum de vocês podem imaginar. A gente já sabe que não, né? Nenhum de vocês pode. Concorda com nenhum. Número 4. No colégio havia um rapaz que tinha fama de mentiroso. O verbo haver ficaria no plural caso se tratasse de mais de um rapaz. Se fosse alguns rapazes, haviam, ficaria no plural? Não, né? Verbo haver no sentido de existir. Não interessa se é um rapaz, se são 100, é sempre havia. Havia um rapaz, havia alguns rapazes. Então, a número 4 também está errada. Número 5, aí veio um colega correndo. Como o sujeito aparece depois do verbo, né? Quem é que veio? Um colega. Então, um colega é o sujeito. Não há obrigatoriedade de concordância.
Daí poderia ser, aí veio de longe alguns professores. Não. Tem que fazer a concordância, independentemente de estar antes ou depois do sujeito. Teria que ser, aí vieram de longe alguns professores, não é? Vieram de longe. Então, gente, a única correta é a número 2, tá certo? Resposta letra A para a 19ª questão. E a última questão desse vídeo aqui, né? Mas lembrando que você teve as 10 primeiras questões num vídeo e questão 21 a questão 30, tudo da aula 13. Vamos fazer mais um vídeo para não ficar cansativo para você numa coisa só. Estamos dividindo aí em 3 partes. Segundo a norma padrão, que convém ser respeitada nos textos formais da comunicação pública, assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. Vamos lá. O resultado das pesquisas, você já sabe, o núcleo é resultado. Aliás, como tem frase começando com resultado, né? O resultado das pesquisas revelou. Letra B. Foi descoberto em pesquisa recente muitas das circunstâncias em que a escrita teve origem. Aí eu faço a perguntinha, o que é que foi descoberto? Qual é a resposta? Muitas das circunstâncias. Então, se eu colocar na ordem direta, muitas das circunstâncias foram descobertas. Está errada a letra B. Letra C. Qual dos cidadãos? Observa que começa com o pronome qual. Então tem que concordar com esse qual. Qual dos cidadãos ainda não experimentou? Seria a forma correta. E não experimentaram, como está aí. Letra D. Nenhum de nós. Olha que começa com nenhum. Então tem que concordar com esse pronome nenhum. Nenhum de nós sabe. Beleza, concordando com nenhum. Nenhum de nós sabe exatamente todas as circunstâncias históricas da escrita. Corretinha, letra D de Deus é a resposta dessa questão. Vamos dar uma olhada na letra E. Se não houvessem as mais comuns conveniências da escrita, algum de nós poderia pensar que a escrita não é necessária. O houvessem está errado. Se não houvesse, por quê? Verbo haver está no sentido de existir, teria que ficar no singular. Agora, mais adiante, algum de nós poderia, aí tudo bem, está correto. Por quê? Porque esse algum, aí é o primeiro pronome, está no singular, e o verbo fica ali no singular. Algum de nós é como nenhum de nós, qual de nós, cada um de nós. Primeiro pronome está no singular, o verbo fica no singular. Então, algum de nós poderia, está correto. Mas o erro está lá no houvessem, deveria ser no singular, houvesse, né? Já que temos aí um verbo impessoal, verbo haver no sentido de existir, beleza? Galerinha, terminamos aqui a segunda parte da resolução das questões, páginas 129 a 134, aula 13. 30 questões de concordância, estamos fazendo todas, comentando frase a frase, para você fazer uma boa revisão e, de fato, aprender bem este conteúdo que eu particularmente considero o mais importante dentro de gramática, tá certo? Assista a aula 1, a essa altura você deve ter assistido, mas assista a aula 3, estou colocando os links aqui para você. E continue aí os seus estudos, tá certo? Lembrando que esta semana nós vamos ter 5 vídeos. Vídeo de gramática, parte 1 da correção, parte 2, que é este aqui, parte 3 e mais um vídeo de redação, beleza? Conto com a sua audiência aí do outro lado. Grande abraço para todo mundo, te vejo no próximo vídeo. Tchau.